Shalom! Hoje eu estou aqui no sítio arqueológico de Susita. Como vocês podem ver, atrás de mim está o Mar da Galileia. Susita fica do lado oriental do Mar da Galileia e pode ser avistado de todos os pontos do lado ocidental. Este sítio arqueológico incrível era uma cidade helenista, uma polis, na época de Jesus. No século IV, era uma cidade vibrante, onde havia muitas igrejas e diversas instituições cristãs. Hoje, nós vamos compreender um pouco mais sobre a relação deste local com o Novo Testamento. Siga-me pelas páginas da Bíblia. Nós vamos seguir adiante nos passos de Jesus. Localizada em um platô bastante íngreme na parte oriental do Mar da Galileia, Ypos tem uma defesa natural, pois à sua volta existem grandes penhascos que trazem grande perigo para aqueles que tentam atacar a cidade. Sua localização geográfica e a paisagem que a cerca talvez tenha sido o grande motivo para escolherem os seus moradores viverem neste lugar. A paisagem aqui é de tirar o fôlego. O acesso à cidade se dá por duas rampas, ambas bastante íngremes. E hoje, faça comigo o caminho rumo ao topo da montanha, a cidade de Ypos, Susita. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou a região da Cilicília, que incluía a Judéia. Assim terminava a independência da dinastia judaica dos Hashemonitas. Pompeu concedeu autonomia para 10 cidades gregas na fronteira oriental da Cilicília. Neste grupo, dos quais Ypos, Susita, era uma, e veio a ser chamada posteriormente de Decápolis, e foi incorporada à província sírio-romana. Sob o domínio romano, foi concedido a Ypos um certo grau de autonomia. A cidade cunhava suas próprias moedas, estampadas com a imagem de um cavalo, em honra do nome da cidade, Susita. Ypos foi dado a Herodes o Grande em 37 a.C. e retornou à província da Síria em sua morte, no ano 4 d.C. De acordo com Flávio Joséfo, durante esse tempo, Ypos foi uma cidade pagã. Foi inimiga juramentada da cidade judaica nova do outro lado do Mar da Galileia, Tiberíades. Isto levantava questões como Tiberíades não tinha sido fundado até cerca de 25 anos após a morte de Herodes, por seu filho Herodes Antipas, em homenagem ao imperador romano Tibério. Flávio Joséfo relata que durante a revolta judaica, os moradores de Susita perseguiram os seus moradores de origem judaica, e que eles até mesmo participaram de tentativas de invasão e destruição da cidade de Magdala, do outro lado do Mar da Galileia. Em 135 d.C., os romanos finalmente conseguiram sufocar a rebelião judaica, chamando esta região de Palestina, com o propósito de apagar a memória do povo de Israel em relação à sua terra. Após este período, a cidade gozou de uma grande prosperidade. Ela foi construída ao longo de um padrão de grade, centrada em torno de uma rua longa chamada de Decumanus Maximus, que segue de leste a oeste através da cidade, ligando a rampa ocidental à rampa oriental. As ruas estavam cheias de centenas de colunas de granito vermelho, importadas do Egito. Isto demonstra o poder aquisitivo da população da cidade. Porém, a mais importante melhoria feita na cidade foi um grande aqueduto que trazia água desde as fontes do Golã a cerca de 50 quilômetros de distância para abastecer a cidade e a sua grande população.
Com a reestruturação imperial sob o domínio do imperador Diocleciano, Hipos foi colocada junto da província Palestina Secunda. Segundo um relato do Conselho da Igreja em 359 e 362 d.C., ela aparece como parte de um bispado, do qual era encabeçado pelo bispo Pedro de Hipos. Ela continuou gozando de grande prosperidade até o ano de 641, quando toda a região caiu nas mãos dos governantes árabes, que permitiram que os cristãos continuassem a viver na cidade. Porém, o seu poder econômico e cultural começou a declinar, principalmente devido à falta de peregrinação cristã da região de Israel. Já declinada economicamente, em 749, um grande terremoto abateu a região e Hipos foi destruído. Isso levou os moradores a abandonarem a região, e ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Com o avanço das escavações arqueológicas em Sussita, tem-se descoberto muitos tesouros preciosos que demonstram como era a história desta região. Joias compostas de ouro, pérolas e pedras preciosas, e até mesmo uma máscara de bronze do deus Pan. Além disso, os indícios do grande terremoto que ocorreu na região no século VIII da era cristã podem ser vistos em todo lugar. No Novo Testamento, esta região aparece no livro de Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A minha esperança é que esta jornada por Hipos Sussita tenha servido para esclarecer um pouco mais sobre o fundo histórico do Novo Testamento. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia, nos passos de Jesus.